E agora você vai acompanhar uma entrevista com o Marcelo Prado e quem falou com ele foi Guilherme Alves. Hoje eu converso com o Marcelo Prado, ele é consultor e palestrante. Marcelo, muito obrigado pela sua participação com a gente. Hoje o produtor rural, Marcelo, trabalha de modo cada vez mais eficiente e com isso se profissionalizando em todos os setores. A gestão também passa por esse processo? A gestão é um dos principais pontos para que o produtor se transforme, propriamente dito, num empresário rural, né? E para que a gente se torne um empresário rural, a gente precisa ter planejamento, ter estratégia, ter administração, ter controles financeiros, ter uma equipe motivada e alinhada com a estratégia do empresário rural. Quer dizer, então o processo de gestão visa trazer uma visão empresarial para a atividade agrícola. O que é mais importante quando o produtor decide por uma inovação na sua gestão? Seria buscar o apoio profissional? Eu acredito que é muito importante que o agricultor entenda que ele é um empresário, né? Como qualquer atividade empresarial, ele precisa administrar, ele precisa controlar as finanças, ele precisa saber a hora que ele pode comprar um bem, a hora que ele tem que segurar. É muito importante que o agricultor adote essas práticas de administração, porque a atividade rural, ela não é só o processo produtivo em si, né? Muitas vezes o agricultor ele é muito competente na produção, ele tem alta tecnologia, ele comercializa bem, inclusive, sua produção, mas ao não ter práticas administrativas adequadas, ele tem um desperdício financeiro grande e com isso, às vezes, nem sempre ele consegue a rentabilidade desejada para a atividade. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Ter uma decisão de inovar na gestão envolve muita disciplina? Com certeza. Eu acho que qualquer atividade empresarial exige disciplina, exige planejamento, exige informação, né? Eu acho que nós estamos vivendo a era da informação, a internet, o telefone celular. Hoje a tecnologia facilita muito a informação. Eu acho que o empresário rural ele precisa estar bem informado, ele precisa estar consciente de tudo que está acontecendo na economia, no mercado, no país. É um momento do agricultor pensar, poxa, será que é hora de eu fazer uma venda futura para garantir já esse preço, né? E nós temos que ter a consciência que acertar na mosca, no pico do preço, ninguém consegue acertar. Nós temos que ter como princípio fazer uma média boa de comercialização para me conseguir uma boa rentabilidade. É possível fazer esse acompanhamento da empresa mesmo de longe? Porque hoje muitos produtores, eles têm terras em outros municípios e até outros estados. É perfeitamente possível. Por exemplo, quando você profissionaliza um processo de gestão, né, facilita muito esses controles. Aquele conceito antigo de que quem engorda o boi é o olho do dono, isso é um problema sério, porque se isso fosse verdade, não existiriam multinacionais, não existiriam empresas globais, né? Então, o que é fundamental é que a empresa tenha planejamento, tenha estratégia, tenha políticas, né? E com isso, todos os trabalhadores, todas as pessoas que lá trabalharem vão saber seguir os procedimentos para que a organização cresça, evolua e dê o retorno esperado aos seus investidores. Falando de sucessão familiar, a sucessão ela seria uma alternativa funcional, profissional? Com certeza. A sucessão ela precisa ser planejada. A sucessão, muitos empresários, por exemplo, existe um estudo que 20% dos fundadores das empresas pretendem se aposentar aos 70 anos, 10% aos 80 anos e 70% dos fundadores de empresa não pretendem nunca se aposentar. Só que às vezes as pessoas erram deixando esse planejamento, falam, depois que eu morrer, o pessoal que fica aí que se vire, né? Então isso é um erro muito grande, é muito importante que se faça um planejamento. A sucessão ela pode se dar de duas formas, ela pode ser feita por profissionais da família ou por profissionais de fora. Mas o que cada empresário tem que pensar, planejar e sonhar é que a sua organização dure para sempre. E como fazer isso? Tendo um planejamento de sucessão que possa contemplar fases
de escolha dos potenciais sucessores, preparação desses potenciais sucessores, depois vem a escolha do sucessor, depois vem um processo de transição entre o atual líder e o futuro líder, e com isso a sucessão se dá de maneira natural, sem problema nenhum. Agora, quando isso não é planejado, não é estruturado, muitas vezes as empresas desaparecem nesse processo. E por que isso ocorre? Muitas vezes por falta de planejamento sucessório. Falando em planejamento, quem fica envolvido nessa sucessão? No caso, genros, noras, podem participar desse processo? Aí, isso não existe um modelo padrão. Tudo isso é construído entre a empresa de consultoria que vai desenvolver o trabalho e a própria empresa. Existem empresas que não aceitam que pessoas da família participem do processo sucessório, existem empresas que envolvem só os familiares de sangue, existem empresas que envolvem genros, noras e agregados, o que tem que ficar como consciência de qualquer empresário é o seguinte: independente dos laços de sangue, quem vai conduzir a empresa deve ser sempre o mais preparado e o mais competente. Essa é uma decisão muito sábia que protege as suas próximas gerações, porque não adianta você falar que quer que o seu filho mais velho, o seu segundo filho, assuma a empresa, se ele não tiver competência ou preparo, o que ele vai fazer? Com pouco tempo, a empresa vai naufragar, né? Então é muito melhor que o mais preparado, independente se ele é de sangue ou não, que ele conduza a empresa para que ela possa ser perene. Marcelo, para a gente finalizar, é mais fácil ou mais difícil gerir uma empresa com a formação da holding? Quando existem as holdings familiares, isso torna-se um grande facilitador. Por quê? Porque, por exemplo, quando há um divórcio na família, por exemplo, não há necessidade de separar os bens. Apenas há uma separação societária, né? Então, por exemplo, um sócio que se divorciou, por exemplo, que tinha lá 10% da empresa, então o que vai acontecer? 5% das ações vão ficar com ele, 5% das outras ações, às vezes vai passar para a esposa que se divorciou dele e tal, né? Mas a empresa em si não vai ter alteração do seu negócio. Então, as holdings são muito boas para organizar todo o processo sucessório e também organizar todas as questões tributárias da empresa.